Tudo bom? Então, eu vou fazer uma aulazinha aqui sobre heurística de inserção mais barata. Essa é uma aula que está dentro do conteúdo de heurísticas construtivas ou heurísticas progressivas. Não se trata de uma ideia de percorrer uma distância, mas é, é um planejamento, tá? Então, ela é progressiva no sentido de que você vai fazer trabalho computacional, você vai gastar recursos computacionais e você vai ter que aproveitar o que já foi computado e você vai encontrar, por ser uma heurística, você vai encontrar uma solução que não é, perfeita, mas é uma solução boa. Né? Você busca uma solução ótima, mas que não é uma solução perfeita, porque uma solução perfeita seria possivelmente inviável. Tá? Então, qual a ideia por trás da inserção mais barata? Né? Então, a gente tem um problema em que nós queremos trabalhar com problemas logísticos. Pode ser aplicado em outros domínios. Né? Problema logístico é muito bom de ilustrar. Por exemplo, eu tenho uma carga, eu quero sair de um ponto, fazer distribuição em outros pontos e retornar para onde eu parei. Então, eu quero formar um ciclo hamiltoniano. Como é que eu posso começar com um ciclo pequeno, expandir, incluindo outros nós, da maneira mais econômica possível? Como eu posso expandir o meu ciclo, incluindo outros nós, preservando a menor distância possível? Então, inserindo nós que acrescentem a menor distância possível é o trabalho da inserção de menor custo. Tá? Como você faz isso? Inicialmente, a gente tem 6 cidades aqui: Poços de Natal, Maceió, Belém, Morada Nova e Limoeiro. E já está decidido que vamos fazer um percurso entre essas 3 aqui. Lembrando que isso aqui, galera, pode ser um programa que vocês estão fazendo, né? E no inicializador do objeto lá, vocês escolhem isso aí por padrão. Mas vocês podem colocar um critério específico, né? De buscar otimizar as primeiras cidades, de alguma maneira. Então, eu peguei um material base de uma professora, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, e também no fórum. Então, a gente começa com essas 3 cidades. Qual é a ideia? A ideia é que, para que eu insira um novo nó preservando um ciclo hamiltoniano, ou seja, não tem ciclos dentro dele, eu tenho que remover uma aresta. Então, eu removo uma aresta e adiciono um nó, deixando a menor distância possível. Como é que eu faço isso? Ó? É simples. Para eu adicionar um nó, eu tenho que ligar esse nó a 2 nós. Então, eu pego 2 nós do ciclo. Ó, peguei esse nó, liguei a esse. Né? Peguei 2 nós, liguei a um novo nó. E tem que tirar o arco que estava ligando esses 2 nós. Tira esse arco aqui, né? Qual foi a diferença de distância, né? Qual foi o nosso ΔD? ΔD é igual. Eu vou usar uma anotação aqui, pessoal. Eu vou usar uma anotação aqui, que eu vou... Já tem até um J aqui, ó. Tá vendo? Em que eu vou usar as letras I e J, porque são letras associadas, né? Normalmente uso assim, essas letras combinado, porque esses 2 nós aqui, ó, são do mesmo tipo, eles já estão incluídos, né, no caminho. E 4 é um nó que não está incluído, então eu vou chamar ele de K, tá? Então você vai usar o seguinte: a diferença de distância quando você inclui o novo nó é a distância dos nós anteriores até o novo nó, ou seja, é IK mais JK, tá?
Aí vou botar um traço aqui para dizer que é uma reta. Menos o que você tirou, que é J. O que eu faço aqui? Eu vou pegar essa aresta aqui e eu vou tentar, ó, incluir esse nó. Eu vou tentar incluir esse nó. Eu vou tentar incluir esse nó com essa aresta aqui. Depois eu pego essa aresta, né? Deleto ela, né, ó. E vou tentar incluir esse nó. Eu vou tentar, incluir esse nó aqui. Vou tentar incluir esse nó aqui. Depois, quem é que não foi? Essa aqui acho que não foi não, né? Deleta essa aresta aqui. Tenta incluir esse. Tenta incluir esse. E vou calculando o delta D. Tenta incluir esse. Quando você faz esse, você vai fazendo isso e fazendo o cálculo, você forma uma tabela, tá? Vou fazer uma pausa aqui para pegar a tabela. Então, pessoal, quando eu vou fazendo esse movimento aí, calculando esses custos, então eu consigo calcular o custo para tirar um arco e a partir dos nós que ficaram livres quando eu tiro esse arco, quanto custa para inserir um novo nó, tá? E aqui, ó, o menor custo, vamos lá, tem 8, 12, 2, 6, 4, 4, 9, 9 e 1. Então, o menor custo é 1, que é o arco 6, 2 e 1. Ó, 6, 2 e 1. Como eu usei a notação JK, o K é igual a 1, né? Então, o menor custo é fazer isso aqui, ó. O menor custo é tirar isso aqui, tirar esse arco que eu tirei agora e fazer isso aqui, ó. Certo? Aí a gente vai lá para baixo. Tá bom? Aí você repete até ficar assim. Então, vou dar uma pausa aqui de novo para mostrar o código. Então, assim, quando você for fazendo repetindo esse algoritmo, né, ou esse passo a passo, você vai incluir todos os nós e você vai visitar todos os pontos com a menor distância possível e vai voltar para o mesmo canto onde você estava antes, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de código feito em Python. Eu vou subir para o GitHub, tá? Uma versão preliminar. E eu vou deixar um desafio, que é o seguinte. Vocês vão ter... Então, o desafio é o seguinte, tá? Vocês vão ter uma matriz de distância, tá? Que é dada essa matriz aqui, tá? Quando eu escrevi o meu código, eu só peguei essa matriz, tá? E eu transformei ela numa linha aqui. Mas eu poderia fazer isso aqui, se eu quisesse, ó. Poderia fazer isso aqui, ó. Não tem nenhum problema. Pronto, eu vou até vou deixar assim. Certo? Então é o seguinte, eu tenho uma matriz de distância, que é a distância entre cidades, certo? Tem uma cidade de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem uma matriz de distância igual aquela matriz lá, né? Só que a diferença aqui é que está em linguagem de programação, né? Então aqui, como é um array de arrays, então, ó, isso aqui é o zero, né? Tudo isso aqui é o zero. Então, ó, esse aqui é a distância entre o 0 e o 0. Entre o 0 e o 2, entre o 0 e o 1, né? Ó, tudo isso aqui é a distância entre a cidade 1 e a cidade 0, entre a cidade 1 e a cidade 1, entre a cidade 1 e a cidade 2, né? Enfim, vocês entendem. O desafio que eu vou passar para vocês é o seguinte: dado
dado um problema de inserção de dado um problema de inserção do, do nó menos custoso, calcule, calcule a, como é que fala? Calcule a distância, a menor distância, né, que você pode fazer para percorrer todo o percurso, tá? Eu vou deixar mais bem descrito lá no, eu vou deixar melhor, mais bem descrito lá no fórum, tá? Então, basicamente, você vai ter um problema desse tipo, né? Ó, você tem aqui as cidades, né? Igual aquele problema lá, o problema da videoaula. E você tem as distâncias lá no array, lá, né? Então, qual seria o percurso ideal para você visitar todas as cidades, né? E eu dou isso aqui, ó. Comece pela cidade 0, 1 e 2, que é isso aqui, ó. Tá? 0, 1 e 2. Então, eu codifiquei isso aqui em Python. Vou deixar o código para vocês darem uma olhada, tá?